receberam uma notificação. Ocorreu uma emergência. Um monstro saiu da masmorra e começou a destruir tudo em seu caminho. Locke perguntou qual guilda estava monitorando esta masmorra e como eles permitiram que isso acontecesse. Ele começou a dizer que a mesma situação aconteceu há vários anos, com uma masmorra controlada pela Guilda do Messias, mas Owen fez sinal para ele calar a boca. Então o próprio Locke percebeu o erro que havia cometido e cobriu a boca. Owen voltou-se para a secretária Lee para ver em que condições ela se encontrava. Aparentemente eles vão nos mostrar o passado de Lee. Vemos uma escola coreana comum. Lee, ainda uma estudante com cabelos longos, franziu a testa para a mesa à sua frente. O nome de Paula estava escrito na mesa. De repente houve uma forte explosão, e todos os alunos correram para a janela. Um dos prédios explodiu e começou a desabar. Lee, vendo como o prédio estava desabando, começou a chorar e a gritar de dor. Aparentemente ela entendeu tudo imediatamente. E agora aconteceu a mesma situação e provavelmente foi envolta pelas mesmas emoções. Ela desligou o telefone e disse que iria embora por 1 minuto. Em sua mesa havia uma moldura dela sorrindo docemente ao lado do pai. Locke já se arrependeu 1000 vezes de ter deixado escapar. Owen também ficou triste e começou a repreender Locke, que lhe dissera mais de uma vez para observar o que estava falando na presença do secretário Lee. Locke disse que não mencionou isso de propósito. Então disse que Owen conhecia o pai dela e perguntou que tipo de pessoa ele era. Owen começou a se lembrar de um velho amigo. Ele conversou com ele em um restaurante sobre algum assunto. O pai de Lee disse que há riscos neste negócio, mas ele está sempre disposto a correr riscos pelo bem de sua família. Ele falou sobre como queria tornar o mundo onde sua filha estuda um lugar seguro. E quando ele morreu, Owen veio até ele. É claro que a morte do amigo o perturbou. Nublado por lembranças do passado, ele disse que o pai dela era um trabalhador incrível e um alvo fácil quando se tratava de sua filha. Neste momento, na masmorra, Eugene matou um monte de monstros e pensou que, como esta era uma masmorra de nível C, não havia monstros particularmente fortes aqui. Enquanto ela pensava que nesse ritmo eles deveriam passar para o 2º nível amanhã sem problemas, um cara correu até ela e disse que ela deveria dar uma olhada em Ken. Ela perguntou com desagrado se ele realmente não conseguiria lidar com um monstro, mesmo depois de pedir mais tempo para se preparar. O cara disse que foi ele, mas ela ainda deveria dar uma olhada. Ela não gostou que ele fizesse tanto barulho e ordenaram que ele mostrasse o caminho. Quando ela chegou, ficou surpresa com o que viu, lembrou que ele pediu um tempo para se preparar. Ela percebeu que ele havia passado todo esse tempo armando armadilhas. Era estranho que ninguém mais tivesse feito isso. Eugene pensou que, embora tentasse muito, tais armadilhas não causariam muitos danos. No máximo arranhariam. Eles pularam nos galhos das árvores e dessa vista podemos ver todas as armadilhas que ele construiu. Então o próprio Ken apareceu. Monstros corriam atrás dele e, quando corriam, tocavam nas armadilhas de Ken. Eugene ficou preocupado e pensou que definitivamente morreria assim. E perguntou o que ele estava tentando alcançar ao liderar uma multidão de monstros para uma armadilha tão simples. Ela pegou o arco e já estava preparando uma flecha, mas o cara disse para ela esperar e ver o plano dele. Mas ela começou a dizer que esse cara claramente não tem nenhum plano, e que Vincent irá matá-lo se morrer aqui. Mas o cara não respondeu e apenas apontou para baixo e pediu que ela olhasse para ele. Ken pulou em um dos troncos das árvores e foi cercado por monstros. Eugene viu como ele estava cercado por monstros e decidiu que era tarde demais para salvá-lo. Mas Ken tinha outros pensamentos sobre este assunto. Ele ativou a habilidade de enviado da névoa sangrenta do submundo. Os orcs foram envenenados pela habilidade sangue envenenado, e um por um morreram. Eugene não ria mais de Ken e pensou que ele combinava sangue envenenado com névoa de sangue, o que significava usar a habilidade de sangue envenenado corretamente. O cara disse que isso era incrível, e que era a primeira vez que ele via isso. Ken já havia matado 100 orcs dessa forma. E os olhos de Eugene brilharam, e ela pensou que ele merecia o favor de Vincent, e que ela o conquistaria para o seu lado. Não importa o que acontecesse. Ela viu apenas uma parte de suas habilidades, e já o elevou ao trono. E Ken ficou na frente de uma pilha de cadáveres, e o mensageiro do submundo admirava sua habilidade. A classificação da habilidade névoa de sangue aumentou em 1. Ken se aproximou de um orc e o tocou. A habilidade de absorção de sangue do enviado do submundo foi usada. Ele pensou como era bom poder reabastecer seu suprimento de sangue com essa habilidade. Eugene virou-se para o cara e disse-lhe para Ye contar tudo. Ele não entendeu e perguntou o que dizer a ele. E Eugene, apontando para o campo de batalha, disse que passou absolutamente no teste. À noite, Ken estava sentado perto do fogo quando Eugene se aproximou dele e pediu desculpas pelo comportamento dela. Ela disse com entusiasmo que suas habilidades eram incríveis e que ela nunca pensou que sangue envenenado pudesse ser tão mortal se Ken realmente tivesse um fã. A garota elogiou as habilidades de Ken e disse que queria que ele se juntasse ao seu time, e Ken respondeu 100.000 won,
o custo de cada vez que ele usa sangue envenenado. A palavra custo deixou um avarento como ela muito irritado. Ken respondeu que seu suprimento de sangue envenenado era limitado, então fazia sentido que a equipe pagasse ao jogador para usar a habilidade de absorção durante uma incursão na masmorra. Além disso, o efeito colateral dessa habilidade é o sangramento. Ele deveria receber pelo menos isso. Eugene ficou cada vez mais irritado, mas respondeu que estava acabado. Ela entendia tudo. Deveriam pagar a ele, já que ele derramou seu precioso sangue. Ela começou a pechinchar e disse que pagaria 30.000 won. Ken disse que era muito pouco e fez um desconto generoso de 1.000 won. Eugene continuou a negociar e também foi generoso com 31.000 won. Ken respondeu 98, mas Eugene insistiu em 32.000. O jogador começou a se preocupar e pensou por que Ken continuou a brincar com ela nessa discussão enquanto os dois barganhavam. Eu gosto do casal fofo. No dia seguinte, Ken assistiu à batalha e pensou que a coesão da equipe da Guilda Fênix era muito melhor do que ele pensava. Ken decidiu que até mesmo as habilidades de liderança eram boas. Mas então, a líder da equipe começou a gritar com os filhos e a apontar o preço de cada arma. Ken ficou surpreso com isso, o que é bastante raro. Ele esperava que ela não decidisse se comportar tão abertamente por causa do dinheiro. Eles passaram para o segundo nível. Desta vez, eles precisam sobreviver por 6 dias. Eugene lembrou à sua equipe que as missões de sobrevivência geralmente têm muitos monstros. Então, eles precisam resistir. Então, ela se virou para Ken e disse com desagrado que, como eles tinham despesas imprevistas e deveriam ter certeza de que não estavam pagando em vão, Ken também ficou nervoso. Um dos jogadores disse a Eugene que iriam explorar a área para determinar o número de monstros. Mas não encontraram nenhum monstro na floresta, o que é estranho. O cara achou que tinha algo errado aqui. Não tem monstros suficientes na missão, e a masmorra é pequena. Outro cara? De repente eles encontraram pegadas enormes que claramente não foram deixadas por nenhum monstro comum. Aí o cara percebeu que essa missão não é lutar contra muitos monstros. Aparentemente, eles terão que lutar contra um monstro-chefe por 6 dias. O segundo cara começou a gritar que isso era ruim. Tais missões têm uma baixa taxa de sobrevivência devido à diferença de dificuldade em relação à classificação inicial da missão. Neste momento, Eugene estava discutindo sobre a masmorra com seus parceiros, que a área da masmorra é menor que as masmorras normais, mais parecida com uma ilha. Ela pensou que, como eles tinham o sangue envenenado de Ken, seriam capazes de derrotar até mesmo o chefe mais forte. Mas para aumentar a capacidade de sobrevivência de cada membro da equipe, era necessário evitar equipamentos debilitantes. Eugene é uma boa líder que se preocupa com seus subordinados. Ela alertou a todos para evitarem encontrar o monstro principal até entenderem que tipo de monstro é. De repente, gritos foram ouvidos na floresta e um enorme troll branco saiu da floresta. Eugene ordenou que todos se dispersassem e, pegando o arco, atirou no troll branco. A habilidade de tiro múltiplo do caçador silencioso foi usada e flechas o perfuraram. Independentemente de sua capacidade de regeneração, a habilidade de envenenamento de Ken lhes dará algum tempo. Mas surpreendentemente, as flechas simplesmente saltaram do corpo do troll. Há realmente muito pouco veneno. Mas o veneno definitivamente se espalhou a partir do ponto onde a flecha atingiu. Ken observou Eugene enquanto ela continuava a cumprir suas funções como comandante e se perguntou se ele deveria intervir. Afinal, era hora de mostrar a Vincent sua utilidade. Depois que todos conseguiram escapar do monstro, Eugene reuniu todos os jogadores em um círculo. Mas ela não viu Ken, ficou preocupada e perguntou onde ele estava, curiosa. Ken apareceu ao lado dela e ela perguntou se poderia aumentar a quantidade de sangue que comprava. Ele concordou com uma condição. Explicou o seu estado e disse compreender que tal decisão não é fácil de tomar, pois está em jogo a vida de toda a equipa. Por isso mesmo que ela recuse a estratégia proposta, ele continuará a cooperar, mas neste ritmo o número de vítimas será pelo menos superior a 4, independentemente de lutarem ou fugirem. Ken usou a habilidade Underworld Envoy Blood Weapon e criou uma pequena flecha. Este item é feito condensando seu sangue para que seja mais eficaz do que o sangue envenenado aplicado na ponta de uma flecha. Ela pegou um saco de flechas e avisou-o que acabaria com ele pessoalmente se algum de seus camaradas morresse por causa de sua estratégia. E anunciou aos amigos que eles tinham um novo plano. Mas os jogadores começaram a duvidar do plano quando tivessem que remover a armadura. Eles precisariam se esquivar em vez de bloqueá-la e, portanto, precisariam aumentar sua mobilidade. Por isso, precisariam remover a armadura. Então o Troll branco apareceu e os caras ativaram a habilidade de provocação do lutador imortal. Então o Troll foi atacado pelos mágicos usando a habilidade da fonte de chama do mesmo que tiver